Boa noite, turma querida, sejam muito bem-vindos. Nós estamos reunidos hoje para falar sobre essa cantata maravilhosa, Carmina Burana. Teremos duas aulas de aproximadamente 50 minutos. Essa é a primeira, e a próxima, uma continuidade, não é uma repetição. Então, estou muito feliz com vocês. Essa iniciativa partiu porque um grupo de aulas regulares do Cinesp e também da PUESP se interessaram em assistir a esta cantata que estará acontecendo neste mês de abril, no Teatro Bradesco. E a partir daí a gente falou, por que não conhecê-lo melhor? O Cinesp abraçou a ideia e ofereceu, como vocês estão vendo, o Zoom, para que a gente tenha um discorrimento mais sossegado sobre o tema. Então, eu agradeço ao Cinesp pelo empréstimo do Zoom para que a gente possa fazer esse desenvolvimento. Vamos lá, turma. Já falei desses dois encontros, espero não passar desses 50 minutos, mas eu quero muito contar com a participação de vocês. Eu não posso discorrer, iniciar, sem antes falar de alguns lugares por onde eu passei. Um deles é esse livro que eu tenho aqui, mas eu coloquei na tela. Ele é do professor Maurice Van Boncel, que é de, não sei se essa é a pronúncia, porque eu não, apesar de ele ser do Recife, muda a pronúncia, dependendo se ele é alemão ou se ele é descendente de holandês, enfim. Mas esse é um livro que eu achei muito interessante. Ele é um estudioso do latim e tem uma tradução muito completa. Além de trazer os versos da Carmina Burana, ele traz mais versos que não estão na cantata de Orff, né? Então, eu achei muito interessante esse livro e estou, assim, amando lê-lo. Mas menciono que também na internet, o maestro Alexandre Neco, do ECAI, traz referências curiosas em termos musicais, e em termos históricos, o professor Mateus, ele também oferece esses elementos para a gente. Então, feita essa ressalva de alguns pontos de pesquisa, outros também aconteceram, mas foram textos que eu fui colocando, buscando, não dá para colocar tudo aqui, só alguns para vocês saberem. Turma querida, esse nome, Carmina Burana, vem do latim e nós podemos traduzi-lo como canções ou cantigas de Beln, não sei também a pronúncia exata dessa região, e isso porque lá havia um mosteiro beneditino nessa cidade, na Alemanha, chamado Bern, e nesse mosteiro beneditino foram encontrados esses textos antigos. São textos, sim, medievais, os textos, não a cantiga que a gente ouve, não a cantata de Karl Orff, mas os textos são do século XI, XII e XIII. São 254 poemas com textos dramáticos que foram escritos nestes séculos. Nós vamos ter vários textos e que foram reunidos. Nós vamos ver um pouquinho agora, um pouquinho dessa história, dessa reunião desses textos. Estão aqui, eu estou com uma cópia, é claro, né? Esses textos, esses 254, o que a gente encontrou foi de copistas. Então, tem uma encadernação, né, feito por três copistas, eles vêm pelas letras, então eles criam que foram três copistas que conseguiram encadernar 112 folhas de pergaminho, de 17 20 por 25 centímetros, e essa encadernação, essa cópia, foi feita mais ou menos em 1230. A gente já está no século XIII aqui, tá? Porém, tem textos de origem anterior. As cópias e essa encadernação é de 1230, tá ok? Como se eu falei para vocês, possivelmente três copistas, pelo tipo de letra. Tem 8 iluminúrias, como essa, iluminúrias são os desenhos, e algumas vinhetas. Vinhetas são artefatos gráficos, né, que são colocados nas páginas, como alguns vocês estão vendo aqui. Só falando tecnicamente um pouquinho, para a gente ficar babando e imaginando essa obra. E olha, algumas dessas canções vieram com uma notação musical rudimentar de como elas deveriam ser cantadas. Nada a ver
com a obra do Karl Orff, magnífica, maravilhosa, que impressiona todos nós. Mas tinha ali uma anotação a respeito disso. Eu procurei, mas não encontrei o resgate fiel do que poderia vir a ser algumas dessas canções. Tá, ok? Vamos lá. Então, em 1230, nós tínhamos esse material. Estou mostrando para vocês esse mosteiro beneditino de Bern, vamos falar assim, no sul da Alemanha. Olha que coisa mais linda, né? O mosteiro beneditino são os ligados a São Bento, e essa encadernação foi encontrada lá, mas deixa eu mostrar o lugar. Ó, aqui está a Alemanha, aqui no sul da Alemanha, né? Na Baviera, nós vamos encontrar esse mosteiro que aí está, tá ok? Gente, o que que aconteceu com esse mosteiro? Estava lá o mosteiro funcionando tal. Em 1803, ele foi secularizado. O que que é isso? O governo confiscou. Não vai mais ter convento. Tinham 34 monges ali, eles deixaram o convento, os monastérios foram suprimidos e essa comunidade foi dissolvida. Então, todo o material que tinha ali, cerca de 40.000 volumes, que atingiam também a idade média, imagina a riqueza disso, foi transportada para a Biblioteca Estatal da Baviera, em Munique, essa biblioteca aqui que eu estou colocando para vocês. Foi tudo transportado para lá. Tudo não. Muita coisa ficou. E pelo que dizem, algumas dessas coisas que ficaram acabaram se estragando. Com o tempo, foram usadas para tampar buracos, porque ali próximo da região tem um rio chamado Loissar. E esse rio, entre o rio e o mosteiro, tem um pântano, e usaram esse material que sobrou, que não foi levado para a biblioteca, para tampar buracos, assim se dizem. Você imagina que riqueza que acabou se perdendo uma vez que não foi tudo transferido para a biblioteca. Mas ainda bem, o texto que a gente queria, da Carmina Burana, foi transferido. Então, de 1230, em 1803, acabou o convento, foi lá para a biblioteca. A biblioteca da Baviera, ali em Munique, estava ali. Até que um carinha, que é esse senhorzinho que vocês estão vendo aqui, Johann Andreas Schemmler, vamos falar assim, ele se interessou por esse material e traduziu para o alemão. Vocês estão vendo aqui uma cópia dessa tradução. Olha aqui o ano, ó, 1847. E é a primeira vez que a gente vai ter esses textos traduzidos para o alemão, porque os textos estavam em latim, né? Eram textos soltos, não era uma história única. São vários textos que estavam agrupados naquele livrinho de 1230 e ele conseguiu trazer para o alemão. Tá bom, turma? E ele percebeu que tinha textos em latim, mas era um latim mais coloquial, não era um latim rígido, com a métrica que costumava ter nos hinos. Era um latim mais coloquial e com uma capacidade de rítmica, né? Próxima do que a gente tem hoje nas nossas poesias, da combinação rítmica. Também tinha textos em alemão antigo, tinham textos em francês antigo, e ele conseguiu fazer uma tradução disso tudo. Quando ele foi fazendo essa tradução, ele percebeu que não eram poemas, eram canções. Aí que veio o nome, só aí que veio o nome de Carmina Burana. Carmina, canções, Burana de Büren, do Mosteiro Beneditino de Büren. Então, nós vamos ter aqui o nome, tá? As canções de Büren ou Carmina Burana, como eu falei para vocês, de um latim mais coloquial. Tá. E quem teria escrito esses textos originais? Tcharam! Turma, o que que a gente tem informação? A gente vai ter, quando a gente fala Idade Média, praticamente três tipos de agrupamentos de profissões, né? Os guerreiros, ou quem era sacerdote, ou os trabalhadores rurais. Nós vamos ter os nobres também, mas aí é outra história. Mas então, ou você era guerreiro, ainda mais se você fosse homem, ou padre, né? Ia ser clérigo, ou trabalhador rural.
Era mais ou menos isso que sobrava para você. Ah, e nesse caso, o que você tinha de opção de educação na Idade Média era a partir da igreja, dos mosteiros que lá existiam. E esses mosteiros formavam clérigos. Toda a linguagem era em latim, para todos os mosteiros da Idade Média, não importa o país ou a cidade em que se localizava, era o latim e ligados à cristandade. Claro, tinha por objetivo fazer a transmissão cristã dos preceitos religiosos. Então, você ia para a escola para estudar. Nessa formação de clérigos, alguns iam para o sacerdócio, outros a igreja aproveitava para o secretariado, para ser tabelião, livros de nota, funcionários administrativos, nem todos iam ser sacerdotes. Eu já falei que a língua era o latim, lógico, porque era uma unidade da cristandade, tá? E tinha uma vantagem. Esse pessoal que estudou, mesmo sem ser sacerdote, por ser clérigo, eles poderiam ir de um feudo para outro, sem pedir autorização ou sem dificuldades para entrar nos portões dos feudos. Né? Nós vamos estar em breve vivendo uma transição do sistema feudal, com o aumento do sistema de comércio e a formação de cidades. Então, a gente está pegando essa transição, só para a gente se posicionar, tá? E esses clérigos poderiam fazer isso, esses clérigos. Pá, desses clérigos, deixa eu achar aqui onde está. Ok. Como eu mencionei, nem todos eram absorvidos pela igreja. Inclusive, não tinha tanto tabelião e tanto secretariado. Então, alguns ficavam à parte. Num período em que a igreja dominava tudo, tinham jovens monges que saíam, não tinham lugar para trabalhar, tá? Não iam ser trabalhador rural, eles já tinham estudo, não iam ser guerreiros e não tinha muito onde ficar. Eles perambulavam. Eram jovens intelectuais, tinham algum estudo, tinham espírito livre, mas a sua condição social impediam dele ser um professor de uma universidade, tá? Ou de prosseguir mesmo seus estudos. Então, poderíamos chamar que eram intelectuais marginalizados. E assim, rebeldes, entre aspas, eles viviam de expedientes, fazendo um servicinho aqui, um servicinho lá. Se alguém pedia uma poesia, eles faziam também. Às vezes estavam junto de pessoas ricas para poder receber alguma coisa, ou então assessoravam professores. Por isso, esses clérigos não sacerdotes, eles acabavam tendo um diferencial. Eles podiam escrever o que eles queriam sem ter compromisso canônico com a igreja, sem escrever necessariamente textos devocionais. Eles podiam escrever do sagrado, mas também poderiam escrever do profano. E naquela época, nós temos muita presença ainda da tradição pagã grega. Nós temos ainda muita influência, como sempre se tem, do dia a dia, dos amores, das coisas que não deram certo, do mundo dos jogos, das contradições dessa igreja que acabava, por vezes, cometendo coisas ah, ah, chamadas errôneas, a gente vai ver alguma delas, tá? Mas que não eram escritas em lugar nenhum. Mas esses caras passaram a escrever. Eu gosto do Maurice Van Boncel quando ele escreve aqui, olha, nem sempre o espírito silenciava a carne, né? Nas tavernas, em outros lugares menos sagrados, se podia declamar poemas satíricos, cínicos e até mesmo erótico. Mas erótico bem diferente, tá, gente? Não é um erótico pornográfico dos dias de hoje, não. Vocês vão ver depois a coisa mais absurda era era ínfimo perto do que a gente vê hoje. E eles tinham acesso a várias cidades. Eles poderiam vagar de uma cidade para outra. Por isso, esse tipo de clérigo era chamado de clerici vagi, ou vagantes, um clérigo que vaga de um lugar para outro. E como eles não tinham paradeiros, eram chamados de monges errantes. E aí lhe foi atribuído o termo goliardos ou goliardes. Goliardos lembra Golias? Lembra Davi e Golias? Davi era aquele, o correto, o que estava
dentro da palavra e junto com o povo de Deus, e o Golias era considerado o inimigo de Deus, o inimigo da religiosidade padrão da época. Como eles escreviam o que eles queriam, inclusive falando mal dos padres, foram denominados Goliartes. Mas depois, pesquisando melhor, gente, porque nunca uma coisa tem uma fonte só, a gente vai verificar que no século XIII, não, naquele período, a palavra Goliard, em francês, significava bufão. O bobo da corte, aquele que fazia graças e tudo mais. E depois esse bufão adquiriu também o sentido de comilão e de debochado. Então fica aí dois termos para vocês poderem pensar a respeito desse Goliade. Mas ambos atendem a essa nova categoria que a gente está falando. E coloquei até em amarelo para você perceber. Se nós temos um grupo que falam de coisas onde o universo canônico geral não permitia falar, nós temos uma nova janela para entender a Idade Média. E por isso que esses textos, depois de traduzidos e quando foram descobertos, foram tão importantes. E por isso também que foram considerados um clássico. Bom, turma, eu fiz uma comparação aqui. Nem todos esses poetas profanos eles faziam parte dos marginalizados das sociedades. Nem todos eram errantes ou andantes. Haviam clérigos, por exemplo, que depois viraram santos, ou mesmo professores importantes, que na sua juventude viveram um momento goliardo, mas não continuaram nisso. Depois, de alguma forma, acabaram assumindo um papel dentro da sociedade, voltaram a estudar para ser padre ou acabaram sendo professores, então tiveram um momento da sua vida goleado, tá bom? Não que fosse sempre goleado. Imagine pessoas quando jovens, como muitos fazem, que vivem um momento na sua vida de loucura, de falar aquilo que quer, né? Isso faz lembrar alguma coisa? Eu coloquei aqui, tá bom? Tá? Só para a gente ter uma comparação. E que depois segue seu rumo, acaba entrando dentro do grande esquema, inclusive para poder sobreviver, tá? Então, o Goliard não era uma condição ad eternum, foi um momento na vida de alguns e para outros não. Foi mais do que isso, acabou ficando por ali mesmo, só para a gente não generalizar. Eu preciso fazer esse resumo para a gente agora, para a nossa segunda parte, tá bom? Da primeira aula. Temos quatro itens aqui para a gente falar. Primeiro, os Goliardes escrevendo poema no século XI, XII e XIII. Um monte de poema escrito, tá? Segundo, por algum motivo, foram catalogados e copiados 254 deles e em 1230, que estavam lá no Mosteiro Beneditino. Segunda parte, para a gente lembrar, tá? Foi tudo junto e copiado pela letra de três copistas. Terceiro, em 1803 foi secularizado lá o convento, e só em 1847, olha aqui a diferença, tá? A gente tem 44 anos depois, é que foi traduzido pela primeira vez em alemão. Se não ficaria para todos sempre perdido, se não fosse o Schemmler, né, Johann Andreas Schemmler, ser o primeiro a se interessar por isso e a trazer. E olha que a tradução dele nem é uma das mais perfeitas, dizem. E foi na tradução dele que o Karl Orff se baseou, tá? Mas tem tradução hoje melhores desses poemas, mais estudadas, mais específicas, dessa mistura de latim, francês e alemão antigo. Mas então a gente tem três momentos: quem escreveu, quem copiou tudo e juntou em 112 páginas no volume, e quem trouxe isso para o mundo. Tirou do latim e trouxe finalmente para uma língua que tinha condições de ser lida por mais pessoas. E, por fim, tema da nossa próxima aula, em Karl Orff, em 1935 e 36, ele se interessa em musicalizar esses textos medievais a partir da tradução do Schemmler, a partir desse daqui, de 1847, e coloca a tônica musical dele. Então, o que a gente está ouvindo ali é do Karl Orff, aquilo que impacta a gente é do Karl Orff.
Os textos que estão sendo cantados são do século XI, XII e XIII, com a tradução do Schemmler. Aqui eu estou colocando as etapas do que a gente vai ver, porque senão a gente pensa que é uma coisa só. Mais uma vez, é uma cantata, não é uma ópera, ela não tem um contínuo, como a gente viu a história da flauta mágica no nosso último encontro. Não tem esse contínuo. São textos separados. Um fala de amor, o outro fala do destino, o outro dá uma bronca nos padres, o outro só fala de bebedeira. Não tem um contínuo, mas mesmo assim eles são maravilhosos. Tudo bem, gente? Só para a gente entender, esse quadro é importante. E eu queria, agora com vocês, mostrar o que que esses goliardos escreviam. Quais eram os temas? O que que tinha lá? Nós já vamos ver algumas coisas aqui, tá? Estou de olho aqui no horário também. Conteúdo. Turma, tinham canções de moral, passando uma liçãozinha de moral, tinham canções de escárnio, tirando o barato dos padres, falando de um sistema que já estava falido. Há quem diga, acho que o próprio Wunzel, ou o introdutor, que foi o Siegfried, Sigismundo, que foi quem fez a apresentação disso, não me lembro agora, que já era um começo da Contra-Reforma, já dando uma pauladinha na igreja nas coisas que aconteciam, dos padres beberrões, ou mesmo de algumas coisas erradas que aconteciam dentro da igreja e que era citado lá, tá? Além das canções de Moraes, essa crítica que eu acabei de falar ao alto clero, canções de amor, nem todas eróticas, tinha coisas bem daquela coisa do trovadorismo, lembra? Canções de amigo, cantigas de amor, né? Não vou entrar nisso agora, né? E depois as cantigas de escárnio, de maldizer, também tinham esses elementos assim do amor impossível, do quanto eu queria aquela pessoa. Aqui eu coloquei um de jogos, ó, porque tem muita cantiga de bebida e de jogo. Muita cantiga falando o quanto que as pessoas se perdiam naquela época dentro dos jogos. E os prazeres do amor, também da bebida e do jogo. E é uma coisa que a mim interessou muito, são canções voltadas para a natureza e falando de divindades gregas. Nós vamos ver que nesse período, apesar da tônica ser a igreja, transpirava elementos da, ah, da, da religiosidade anterior, da mitologia grega, ou mesmo da mitologia romana, por exemplo, a Fortuna, Vênus vai ser muito mencionada. Então, nós temos vários elementos mitológicos que estavam passeando naqueles tempos. E a gente tem a noção que não, que a igreja vem e proíbe tudo. Ela pode até proibir, mas aquilo está transpirando, está sendo falado no submundo. E a gente vai ver isso aqui. Então, por isso tudo que eu estou falando para vocês é uma obra transgressora, não pela maldade das palavras, mas por trazer uma outra mostra daquilo que estava acontecendo naquele período, tá? Fora dos cânones da igreja. E é isso que eu queria compartilhar um pouquinho com vocês. Ainda temos algum tempinho, eu vou compartilhar alguns poemas com vocês. Até aqui, antes de compartilhar os poemas, alguma questão, alguma dúvida, gente? Tá claro? Joia? Então vamos lá. Agora eu quero que vocês vejam que coisa inacreditável que são os poemas que nós vamos ler. O professor Maurice Vancel, ele teve o cuidado de manter a métrica. Então ele procurou manter a rima dentro da sua tradução. Aliás, ele é espetacular. Ele coloca os poemas com a rima, com ele tentando manter, e ele também coloca os poemas com a sua história, mas sem a rima, para a gente ver literalmente aquilo que estava escrito. Por isso que eu gostei muito dessa obra. Só para lembrar, o Carl Orff escolheu só 24. Dos 254, Carl Orff escolheu 24. Desses que nós vamos ver agora, alguns estão na obra de Carl Orff, claro, porque nós vamos ouvir lá e eu gostaria de trazer para vocês, e alguns não, mas são muito interessantes. Um dos temas principais, gente, além daqueles que eu mencionei, era sobre a roda da fortuna. Era um tema muito comum na Idade Média e a gente vai ter vários textos aqui a respeito da roda da fortuna. E o grande, aquela música maravilhosa que abre, é um texto super principal da roda que fala da fortuna, né? Ele começa: Ó fortuna!
E vai falando, és como a lua, né? Muito vulnerável, tem seus altos e baixos, assim como a lua. Então é extremamente rico, nós vamos vê-lo em detalhe na próxima aula. Mas tem muitos outros falando da fortuna. Fortuna, gente, não é riqueza, é a aleatoriedade da vida. É como hora você está em cima e hora você está embaixo. Você não tem controle sobre aquilo que a vida oferece. Você está de boa fazendo suas coisas dentro da sua rotina, de repente você escorregou no banheiro, quebrou o úmero e tudo mudou. E até você entrar numa nova rotina e, quiçá, daqui de cima você vai lá para baixo, depois você sobe de novo. Então, são essas aleatoriedades da vida. Esse tema sempre foi retratado. Muitos de vocês estiveram comigo nas aulas do Barroco e nós ouvimos falar sobre a natureza morta, tá? A natureza morta fala a respeito de como as coisas na vida ruem. Aqui eu estou trazendo um outro tema muito parecido com a natureza morta, não tem, isso aqui é de 1600 e outra coisa. É só para falar como esse tema da fluidez da vida e de como tudo é muito sutil e pode mudar a qualquer hora. É o vanitas, a vaidade. Vocês estão vendo coisas de ricos, como coroa, peças com cruz, ornamentos, medalhas e uma caveira. Ou seja, tudo isso passa. Então veja que é um tema que sempre acaba por se repetir ao longo da história. Por isso que fiz questão de colocar esse quadro em especial para ela. E eu queria trazer para vocês agora uma fortuna, ah, sem ser aquela da entrada principal que nós veremos na próxima aula. Olha que coisa, gente. A fortuna a muitos fere. Lamento-o, chorando. Os favores que ela confere, logo os vai tirando. Está escrito, temos por certo, a fortuna é cabeluda, mas se alguém olhar de perto, é careca e barriguda. Aqui tem duas coisas interessantes. Ser cabeluda é ser farta, a fortuna pode oferecer, mas quando você olha próximo, na verdade, do mesmo jeito que ela ofereceu, a sua longa cabeleira acaba indo para uma careca. Isso acontece com muitos jovens, né? Também. E, ao mesmo tempo, a fortuna é associada a Kairos. Essa é a figura de Kairos, não vou falar muito agora, mas é o momento oportuno, a hora certa, onde tudo pode virar. E aqui também ele tem essa característica de ser cabeludo só na frente e ser careca atrás. Muitos de vocês já viram essa aula comigo. Kairos tem cabelo na frente, porque quando a oportunidade aparece, você pega. E se você não pegar, se ela passou, não dá para pegar o cabelo por trás, porque ele é careca. Então aqui nós temos uma formatação ambígua do cabeluda e para o careca, falando tanto a respeito de quanto a vida é farta, mas a qualquer hora pode tirar e ficar careca, e fazendo essa referência com Kairos, que também a fortuna foi associada. Nós vamos falar de Kairos e dessa mitologia mais na outra aula, que é bem interessante. No trono da sorte assentado, cercado de mil favores, feliz já fui coroado de douradas flores. Está falando a respeito do quanto já conseguiu. Um dia em cima eu cheguei, bem-aventurado. Logo, no abismo despenquei, da glória, privado. Esse é a principal roda da fortuna, tá? Que a gente vai ter, inclusive, na iluminura do texto medieval, onde foram encontrados em 1230 lá. Ainda o mesmo texto, a roda da fortuna gira. Caí, eu, rebaixado. Outro, para o alto ele tira, enquanto eu caio, alguém está subindo. Vejo exaltado, porque enquanto eu estou caindo, é uma roda, o outro está subindo e assumindo esse lugar. Trona um rei ali em cima, tronar verbo. Trona, torna-se trono, dono de um trono, um rei ali em cima. Já eu caí do pedestal. Dele prepara a ruína. Écuba a infernal. Na aula que vem eu falo de Écuba, mas foi uma rainha, rainha de Troia, né, do marido da guerra de Troia. Ela perde o marido, perde o filho, e de tudo que ela tinha, ela acaba sem nada. Então, Écuba é um exemplo de quem passa pela roda da fortuna. Repara que força tem isso para falar da aleatoriedade da vida e de como é tão frágil
você estar aqui agora sentado nessa cadeira. Mas vamos lá, vamos falar de um pouquinho mais. Esse eu achei maravilhoso, não está na cantata do Orff, é O Bem e o Mal, e fala de uma questão moral. Deixa eu colocar mais pessoas aqui para poder ver. Deixa eu ver se eu vejo mais. Ah, estou vendo aqui mais vocês agora. Deixa eu ver. Olha só, gente, isso. O bem, o mal, juntos vivem, de passo ágil ou lento. Os esbanjadores não redimem o vício do avarento. Quer dizer, quem esbanja muito não tira o pecado daquele que é avarento. O bem e o mal estão ali, tá? Mas o excesso de uma coisa ou outra já atrapalha. A virtude da temperança desacompanhada, temperança é o equilíbrio, né? A virtude da temperança desacompanhada tenta moderar o vicioso par. Tarefa delicada. Olha que sutileza e que beleza que a gente vê aqui, né, gente? Deixa eu pegar outro aqui para vocês. Esse poema é bem maior, eu só pego dois ou três, tá, gente? Porque não dá para gente ficar falando muito. Esse tá. Esse nós vamos, quem vai ouvir a cantata ou escutar a cantata pelo YouTube também, você pode fazê-lo, você vai encontrar. Eu sou Abate de Cocanha, tá? Eu sou Abate de Cocanha. Cocanha, gente, eu fui pesquisar, era uma espécie de uma cidade paradisíaca, tá? Eu sou Abade de Cocanha e o meu capítulo são monges beberrões. E o meu conselho é a confraria, a irmandade dos jogadores. E quem me procurar na taberna, ao cantar do galo, quando estiver começando a escurecer, sairá de noite liso, despido, e o seguinte lamento: socorro, socorro! Quanto azar, dados malditos! Estamos fritos, pobres e aflitos. Reparem só, falando do jogo e de quanto o jogo vai tirar. E ele se coloca como um ábade, pronto a rapar aquilo de quem entrar lá. Ele está pronto com o jogo do dado. Um dos que muito me interessa também, que eu queria compartilhar com vocês, e que não está na cantata do Kaworth, que vale a gente ver, são como eles falam da natureza associada a divindades míticas, principalmente do panteão grego, ou romano também, tá? De noite, dia, de noite, dia e dia não, gente, é Diana, tá bom? Desculpa, é Diana aqui. De noite, Diana issa a lanterna movediça. Nela, seu irmão acende um clarão. Olha a sutileza disso. De noite, Diana issa. Abre o microfone para mim e fala Diana ou Ártemis. Estava associada a qual astro? Se alguém lembrar. De noite, Diana issa. Içar é levantar. Isso já dá uma dica. Vamos lá, me ajuda. Lua, A lua. De noite a lua levanta, Diana Issa. A lanterna movediça, porque a lua se move. Nela, seu irmão acende um clarão. O irmão de Diana é Apolo, e Apolo é o deus relacionado o ao sol. sol. Olha que beleza! Nela, seu irmão, o sol, acende um clarão, porque ele projeta a sua luz na lua. Olha que beleza! Vamos continuar para a gente ver? A brisa se anuncia, o céu desanuvia, quer dizer, de eu ter nuvens, vem a brisa e leva. Uma canção no coração produz o seu efeito, enfeitiçando e suscitando um amoroso preito, um amoroso louvor, uma valorosa homenagem. Morfeu. Opa, deixa eu só tirar isso aqui, senão não consigo ler. Ai, ai. Morfeu traz à mente uma brisa clemente, como a que ondula a aveia madura. Quem que é Morfeu, gente? Deus Ai, do o Deus sono. do Deus, então, sono. quando a lua está chegando, o Morfeu vem
e traz uma brisa clemente. E ele está ondulando o quê? Os pés de aveia. Então, vocês estão imaginando aquela brisa à noite, aquela preguiça e os pés de aveia ondulando, assim, abaixando com o vento que vem. Ou na pura areia da praia murmura, ou as asas do moinho o vento faz girar. Está mostrando para a gente sentir esse vento. Dá quase para você sentir já. O sono vem assim, a luz dos olhos apagar. Ele traz três frases para nos fazer imaginar esse vento soprando até que a nosso soninho chega. Tendo Hum, por Vênus combatido, o cérebro está entorpecido, os olhos quase fechados. São agora por nova beleza ofuscados. Então você dormiu e uma nova beleza vai chegar. Depois de amar, outro prazer dará sopor, porém melhor ainda, um novo feliz amor. Então, você já está sonhando com aquela pessoa amada. Era isso que eles faziam. E repara como eles vão fazendo esse trâmite com as figuras do panteão grego, de um modo geral. Tudo bem, turma? Estou acabando, tá? tudo, tudo. Esse daqui não está na cantata de Kaworf. É uma crítica e é um escárnio aos estudantes, tá bom? Estudar outrora moda. Já foi uma coisa assim de muito valor. Reparem só nisso. Estudar Uhum. outrora moda. Hoje a muitos incomoda. Importava o saber. Agora brincam para valer. Tá antigo isso, gente. É de 1200 e pouco. Vou continuar. Nossos jovens são astutos, imberbes, sem barba, já exibem canudos, arrogantes, insolentes, até parecem inteligentes. Nos tempos onde outrora se estudava toda hora, aos 90 tão somente aposentavam um discente. Discente é o aluno. Então, a toda hora você estudava. Aos seus 90 anos é que você poderia pensar em parar de estudar. Porque outrora, ser um estudante era uma coisa profícua e sempre contínua dentro do desejo da pessoa. E ele termina Os assim: 90 anos para Mas de estudar? agora, aos 10 de idade, jovens passam por ábade. Bancam ele os professores de cegos, cegos condutores. Ou seja, ele já reclamava naquele tempo que tinham pessoas que que não estudavam de verdade, apenas se faziam passar por aqueles que estudavam alguma coisa. Isso é 1200 e tralalá, século 11, 12, qualquer coisa assim. Gente, para gente tem. Eu não parei de estudar. Oi? Eu não parei de estudar Pois aos é. 90. Acredite que se vocês estão aqui numa sexta-feira, quase 9 horas da noite, vocês ainda são um corpo decente que até os 90 ainda se encantam com as artes do estudo. Eu, depois dos 90 continuo. Eu vou Oba! continuar aqui, gente, eu vou continuar. Na cantata de Orff, nós vamos ter duas ou três danças, se eu não me engano, duas. E uma delas, com certeza, é dança de roda. E havia cantigas falando de dança de roda. Essa estava escrita em alemão, tá? Lembra que nem todas eram latim? Algumas eram em alemão antigo? É uma quadrinha só, mas mesmo assim muito graciosa. Dançam em roda animada, as moças dando-se a mão. Nenhuma delas é casada. Elas celebram o verão. Então, elas estão. Ele está avisando que estão disponíveis, tá bom? Estão disponíveis. E agora, Oh, o mais picante assim que eu consegui encontrar. Porque o pessoal fala, né, do jeito que fala, pensa que é altamente pornográfico. Eu não consegui ler todos ainda, né? Mas de tudo que eu já li, esse me parece ser o mais picante. Se um rapaz e uma donzela. Então tem a condicional. Se um rapaz e uma donzela, vejam você aqui. Se um rapaz e uma donzela
ficassem juntos na mesma cela, no mesmo dormitório, ó, casal abençoado, o amor tempera, anima o noivado, o tédio se oblitera. Acabou o tédio, não tem mais. Brincam juntos, num só gesto, de bocas, pernas e o resto. Ó, casal abençoado. Ah, E era isso que eu queria apresentar para vocês. Tem muito mais, mas a gente vai ver na próxima aula, com certeza. Vamos trazer mais elementos. Vocês viram que isso era o mais picante, assim, gente, que eu consegui encontrar. Então, não tem algo assim pornográfico, mas eu queria saber o que vocês acharam desses poemas, de como está isso, antes da gente poder encerrar. Amei, Vaneri, porque eu não tinha ideia de tudo isso. Então, eu Aham. achei fantástico. Muito obrigada, fantástico mesmo. Eu Que muito, joia, Ana. me sensibilizou muito, viu? Gostei bastante dos textos. Que joia, Sônia. eu não tenho muita facilidade. Eu não tenho muita facilidade para entender a coisa toda. Fico um Sempre bom pouco. conhecer um pouco mais. Sim, nós estamos dando um parecer geral, só uma história, mais ou menos vendo da onde Hum, começa, que tem 4 fases, tá? Tudo bem, Claudinha, vai lá. Tem vários hum. elementos até chegar no Call Orff. Na semana que vem, nós vamos ouvir Call Orff musicalizando algum desses poemas. Tá bom, turma Oba, querida? olha. Um beijo para Vaneri, todo mundo. Parabéns, obrigado, Vaneri. Eu Vaneri, muito agradeço. obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, Até mais. Até obrigada. mais. Tchau, tchau. É, Vaneri, Tchau. obrigada, boa Tchau. Boa noite. Obrigada. semana. Muito Boa Obrigada. noite. importante. É.